Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Mais um teste. E mais uma vez o mundo entra em alerta. Até onde vai a ousadia do ditador Kim Jong-un? Qual é o real poder de fogo da Coreia do Norte? A gente trouxe aqui ao Fantástico a professora Sabrina Medeiros. Ela é especialista em relações internacionais com foco em defesa. Professora, para começar, fazer uma pergunta bem objetiva. Se o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, quisesse atacar os seus vizinhos mais próximos, ele conseguiria? Talvez sim. E é por isso que no entorno estratégico da Coreia do Norte, as potências principais têm se preparado para isso. Os novos testes demonstram que esse alcance é cada vez maior. O mais recente foi esta semana. Kim Jong-un disparou um míssil que saiu das proximidades da capital, Pyongyang, sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e caiu 20 minutos depois do outro lado, no Pacífico. O risco é justamente porque esse teste demonstra que é possível fazer uma trajetória em direção norte de até 40 minutos. 40 minutos é mais ou menos o tempo que levaria para um míssil intercontinental de longo alcance decolar da Coreia do Norte e atingir Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo depende do alcance do míssil e do ângulo do lançamento. Se o lançamento é mais próximo da vertical, o míssil sobe muito e não cai tão longe de onde foi lançado. Mas se o lançamento do míssil de longo alcance for num ângulo mais raso, ele pode viajar bem mais, por exemplo, até a costa oeste americana. O míssil é só o meio de transporte para levar as ogivas, as bombas, que causam os estragos. O míssil é feito em 3 partições que vão se desintegrando ao longo da trajetória. A última delas, que carrega a ogiva, é finalmente aquela que faz a reentrada na atmosfera e que atinja o alvo determinado. Quer dizer, quando estiver chegando no alvo, não é que está caindo esse foguetão inteiro, está caindo só a pontinha. Exatamente. Né? A dúvida é, eles já têm uma bomba pequena o suficiente para caber num míssil, para transformar esse míssil numa arma nuclear? A recente fotografia que o Kim Jong-un divulgou na imprensa internacional demonstrava que talvez sim. No começo deste mês, a Coreia do Norte anunciou também que fez um teste subterrâneo com uma bomba de hidrogênio, a bomba H, a mais poderosa das armas nucleares. Mas o país é tão fechado que não dá para ter certeza. Na incerteza é que a possibilidade de guerra aumenta. Se for verdade, seria um enorme salto tecnológico. Então existe o risco do Kim Jong-un ter mísseis que podem ser carregados com bombas de hidrogênio. Absolutamente poderosas. E o que a gente sabe é que o estrago é amplo e irrestrito. Essa bomba H que a Coreia do Norte pode ter testado é pelo menos 10 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Usando uma ferramenta disponível na internet, a gente simulou a explosão da bomba de hidrogênio da Coreia do Norte sobre a cidade de São Paulo. Claro, não tem a menor chance disso acontecer. É só para a gente ter uma noção. Seriam mais de 500 mil mortos imediatamente, além de 2 milhões de feridos. Num raio de 500 metros, uma bola de fogo, radiação altamente letal em um raio de 1 quilômetro. Num raio de quase 4 quilômetros, um violentíssimo deslocamento de ar. Isso derruba prédio, mata pessoas. E altíssimas temperaturas provocadas pela radiação num raio de 5 quilômetros. Não riscaria a cidade do mapa, mas provocaria danos terríveis. As bombas atômicas são as armas mais letais do ditador Kim Jong-un, mas o arsenal dele ainda tem muito mais itens. Uma característica da Coreia do Norte é que é um país altamente militarizado. A gente está vendo armas químicas e armas biológicas. A Coreia do Norte pode atacar outros países com esse tipo de arma? Pode sim. É possível que eles também causem danos expressivos. Diante de todo esse poderio militar da Coreia do Norte, o que o mundo pode fazer?
De Nova York, o repórter Jorge Pontual discute quais são as alternativas para lidar com a Coreia do Norte. Aqui na ONU, a comunidade internacional permanece unida para pressionar o regime comunista e obrigá-lo a recuar. Mas e se isso não der certo, o que pode acontecer? O Fantástico ouviu Scott Snyder, do Conselho de Relações Exteriores em Washington, e Gordon Chang, autor do livro O Desafio Nuclear da Coreia do Norte, sobre o risco de uma guerra atômica. A Coreia do Norte é um estado guerrilheiro que está fora do sistema internacional desde que surgiu, lembrou Snyder. É uma situação que vem da Guerra da Coreia, em 1950, quando o Conselho de Segurança da ONU aprovou o ataque dos Estados Unidos à Coreia do Norte, que havia invadido a Coreia do Sul e capturado a capital, Seul. A guerra foi suspensa por uma trégua 3 anos depois. A Coreia do Norte ficou sob influência da então União Soviética e da China, e a Coreia do Sul ligada aos Estados Unidos. Nunca foi assinado um acordo de paz. Desde então, o regime norte-coreano mantém a população em mobilização permanente, sob o pretexto de que a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Segundo Scott Snyder, os norte-coreanos sempre se consideraram fora do sistema internacional, o que deu a eles muita flexibilidade para usar opções diferentes e, ao mesmo tempo, fez com que fosse muito difícil controlá-los. Gordon Chang acredita que a China, que na Guerra da Coreia lutou contra os americanos e continua a ser o aliado mais próximo da Coreia do Norte, está por trás do surpreendente arsenal de Kim Jong-un. A China fornece tecnologia e componentes para o programa de mísseis e armas nucleares do ditador, diz ele. Para o escritor, se os Estados Unidos impusessem sanções contra os bancos chineses por financiarem a Coreia do Norte, seria possível desarmar o regime de Kim Jong-un. Pequim tem o poder de influenciar as autoridades norte-coreanas contra Kim Jong-un, diz Chang. E aí, ele não conseguiria mais governar o país. Mas o pesquisador teme que o ditador faça um erro de cálculo, uma provocação militar, acreditando que o presidente Donald Trump não responderia porque temeria um ataque nuclear aos Estados Unidos. Isso levaria a uma nova guerra de dimensões imprevisíveis. Para o autor, a situação hoje é tão perigosa quanto a de 1914, antes do início da Primeira Guerra Mundial, ou nos anos 1930, antes da Segunda Guerra. Pode ser a primeira guerra com armas nucleares dos dois lados, Estados Unidos de um lado, Coreia do Norte e China do outro. Pode acabar muito mal. É agora a devastação provocada pelo furacão Irma. Agora nós estamos no olho do furacão. Faz 2 horas que está sem parar, assim, barulho absurdo, a gente não faz ideia de como é que vai ficar a situação lá fora. No domingo passado, um pouco depois das 9 da manhã, o olho do furacão Irma chegou aos Estados Unidos. E chegou bem aqui, na ilhazinha de Kudjoe. Naquele momento era um furacão de categoria 4, com ventos de 215 km por hora. Kudjoe fica no meio de várias ilhas enfileiradas, conhecidas como Florida Keys, no sul do estado da Flórida. É um arquipélago que conhece o paraíso e o inferno da natureza. No meio de árvores e postes tombados, as casas de tijolo e concreto resistiram de pé. Mas a comunidade local tem muita gente que vive de forma mais simples. Essa aqui é uma área, é uma vila, onde as pessoas vivem em casas de madeira ou em trailers. E aí olha só, o que foi que o furacão Irma fez com essa área toda, né? Devastou sem piedade. E a gente vai pisando aqui sobre aquilo que um dia foi a casa dessas pessoas, né? Pedaços de madeira, chapas de metal. Olha o estado disso aqui. Nessa vila, o furacão Irma destruiu perto de 80% das casas. Não foi obra só do vento, mas também da água do mar que o furacão empurrou para cima das ilhas. Essa área toda foi varrida pelo furacão Irma. A gente consegue saber onde ficavam algumas casas porque sobrou o chão. That's the window that was right outside the bathroom. Ele está dizendo que ele não sabe onde foi parar o trailer dele.
voou, desapareceu. Ele encontrou alguns pedaços e esse aqui foi o maior dos pedaços que ele achou. O motorhome, a casa de metal sobre rodas, atravessou gerações e outros furacões com a família de Billy. Esse motorhome nunca ficou muito estragado nas outras tempestades. Meu avô se mudou para cá 56 anos atrás. Depois passou para o meu tio. Se pudessem ver isso agora, eles não iriam acreditar. O furacão fazia um barulho que parecia a turbina de um jato. Billy é carpinteiro e durante a passagem do Irma se protegeu na casa de um vizinho. A sala tem até um abrigo à prova de furacões. Essa é uma parede com fundo falso. Quando a gente abre, tem uma porta de aço e um quartinho. E é tudo de concreto em volta. O morador tentou proteger a casa, pregou essas placas de madeira nas janelas, como muita gente aqui costuma fazer, né, quando vem um furacão. Agora, não deu para impedir que o vento e a água entrassem. Olha só como é que a casa ficou do lado de dentro. Aliás, nem era aqui que essa casa ficava. Ela foi arrastada para cá. Jennifer morava aqui com o namorado. Ela é funcionária de uma loja e o casal agora está abrigado no depósito da loja. Muitas coisas nossas foram arrastadas lá para a rodovia. Eu vi um pedaço do telhado e uns vasos meus do outro lado da pista. Até barcos foram parar na beira da estrada. O que é que seria mais forte? O furacão, o Irma, ou uma árvore enorme como essa? Aqui a natureza mediu forças e nem essa raiz toda foi capaz de segurar. Destruição ainda maior o Irma provocou quando passou pelo Caribe. Valéria estava lá. Ela mora na ilha de São Martinho e voltou ao Brasil num avião da FAB. Quando o barulho intensificou e as coisas caindo que a gente via pela janela e tremia a casa, vi gente sem casa, sem teto, vi o fogão e a privada para fora, assim. Eu pensava, nossa, o que aconteceu com essa pessoa, onde ela está? Sérgio viu o Irma de perto nas Ilhas Virgens Britânicas. Ele continua lá, faz parte de um grupo voluntário de salvamento. Emocionante, eu te digo que assim, a primeira vez que pousou aqui um helicóptero para tirar umas pessoas que eu tinha ajudado a sair, eu chorei de emoção, porque é incrível poder ter essa oportunidade de ajudar as pessoas a sair de uma situação como essa. O Irma se dissipou no sul dos Estados Unidos depois de provocar a morte de mais de 60 pessoas. Nas Florida Keys, a região americana atingida com mais força, ainda falta energia elétrica, a rede de esgoto se rompeu e contaminou a água que abastece as casas. O exército está distribuindo água em garrafas, comida e material de higiene. Paulette foi para um abrigo da Cruz Vermelha. Minha casa está sem telhado. Eu sou muito agradecida a eles por me receberem aqui. Os moradores que fugiram das ilhas por causa do furacão não podiam nem voltar. A polícia montou um bloqueio na rodovia. Só ontem, 6 dias depois da passagem do Irma, os policiais começaram a autorizar a entrada. Mesmo com tanta gente trabalhando na limpeza e na reconstrução, as ilhas ficaram vazias. E com o silêncio, parece que a devastação ficou ainda mais doída. A história de muitas famílias ficou espalhada pelos escombros. Vai sendo retomada aos poucos. Quem vive nessas ilhas é porque ama a natureza, do jeito que ela é.